Em discussão e votação a aprovação das atas da 95ª sessão ordinária e da 41ª sessão extraordinária. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado, com ausência em plenário do vereador Dr. Márcio. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das correspondências. Correspondências. Ofício número 198/2011, Gabinete do seu Prefeito encaminhando cópias dos balancetes da Receita e despesa referente ao mês de abril. Ofício 193/2011, Gabinete do seu Prefeito respondendo requerimentos números 737 a 755/2011. Ofício das Câmaras Municipais de São Paulo, Guararema, São Caetano do Sul, Estância Turística de Embu e Mogi das Cruzes, manifestando o apoio à instituição parlamentar metropolitana da Grande São Paulo. Ofício do Ministério da Saúde e Educação informando liberação de verba para o município de Arujá. As correspondências estão à disposição dos nobres vereadores na secretaria. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura do projeto de lei de número 200 de 2011, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2012. Pois não, nobre vereador Dr. Wilson. Senhor presidente, esse projeto de lei, ele já está na mesa dos vereadores à disposição há vários dias. Então, eu requeiro que seja feita a leitura só da ementa e da mensagem, senhor presidente. Muito obrigado. Tá ok, vereador. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura. Esse aqui é a cópia que está. Esse aqui não é? Projeto de lei número 200, de 15 de abril de 2011. Dispõe sobre a diretriz orçamentária para o exercício 2012. Patrícia. Cadê a Patrícia? Pra mim achar isso aqui. Cadê a... Ah, vai nessa aqui. Não, tá apagado aqui, mas dá pra ver. Esse aqui também é apagado, Luizinho. Eu tentei achar. Aí. Tá apagado. Achou. Mensagem. Projeto de lei número 200, de 15 de abril de 2011. Mensagem. A Prefeitura de Arujá, bem antes do advento da lei de responsabilidade fiscal, muito já havia avançado na direção de um regime fiscal responsável. As mudanças institucionais visando ao equilíbrio fiscal de longo prazo vêm desde meados de 1997, com o início da gestão, cujas metas têm sido cumpridas com reconhecido sucesso. Há uma imensa preocupação em dar cumprimentos aos percentuais exigidos pela Constituição Federal, como 15% de saúde, 25% de educação, respeitando os limites de 54% da folha de pagamento, sem deixar de cumprir também os 2% para os projetos de renda mínima, 8% para a Câmara Municipal, enfim, todas as determinações que têm de ser cumpridas, observados no momento de elaboração da lei de diretrizes orçamentárias. Determinações essas que norteiam a elaboração e, da certa forma, vinculam a administração durante todo o exercício do mandato. Conforme reza o artigo 100 da Constituição Federal, deverão ser pagos precatórios de pequena monta e os instituídos na emenda 30. Apesar de toda a dificuldade que o mundo globalizado enfrenta, há uma busca constante por parte dessa administração em atingir sempre os melhores resultados, superados todas as expectativas, sempre adequando a receita.
adotando medidas para aumentar a arrecadação, coibindo a sonegação fiscal e acrescentando a cobrança da dívida ativa. As ações iniciadas no que se diz respeito à cobrança da dívida ativa prosseguiram. Além dos dados sobre débitos escritos na dívida ativa, a diretoria financeira responsabilizou todos sobre débitos não escritos para que os contribuintes, por meio de uma interface do sistema, fossem consultar possíveis débitos do corrente ano e do ano anterior, emitindo boletos, sabendo o saldo utilizado, dentre outras. Esses são os motivos que norteiam a elaboração do presente projeto. No aguardo do pronunciamento dessa Câmara Municipal, esperando poder contar com a aprovação do projeto, aproveito a oportunidade para apresentar os protestos e apreço em consideração. Prefeitura Municipal, 15 de abril de 2010, Abel José Larini, prefeito. Solicito ao segundo secretário que proceda a leitura do projeto de lei de número 202 de 2011, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento do corrente exercício e da outras providências. Projeto de lei número 2002, de 4 de maio de 2011, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento do corrente exercício e da outras providências. Mensagem. Senhor vereador presidente, excelentíssimos senhores vereadores, pelo presente caminho, essa Câmara Municipal, projeto de lei que trata da abertura de crédito adicional especial da importância de R$ 487 mil. Os recursos serão destinados para a ampliação de unidade escolar com recurso QSE. Na edição desta lei, revoga-se em especial a lei número 2395/2011, que tratou do crédito adicional, porém, por erro não são criadas ações correspondentes. No aguardo do pronunciamento dessa Câmara Municipal, esperando poder contar com a aprovação do projeto, aproveito a oportunidade para apresentar os protestos e apreço e consideração. Prefeitura Municipal de Arujá, 4 de maio de 2011, Abel José Larini, prefeito. Solicito ao segundo secretário que proceda a leitura do projeto de lei de número 203 de 2011, que dispõe sobre a alteração do artigo 4º da Lei Municipal de número 1074, de 13 de maio de 1994, que oficializa o Conselho Municipal de Saúde e da outras providências. Projeto de lei números 203 de 4 de maio de 2011, dispõe sobre a alteração do artigo 4 da Lei Municipal número 1074, de 13 de maio de 1994, que oficializa o Conselho Municipal de Saúde e da outras providências. Mensagem. Senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, pelo presente caminho essa Câmara Municipal, projeto de lei que trata da alteração da lei número 1074, de 13 de maio de 94. A referida alteração tem fundamento na adequação necessária diante das determinações da resolução número 333 de 4 de novembro de 2003 do Conselho Nacional de Saúde e da auditoria da Comissão Técnica ou de Autoria Regional. Agora o processamento dessa Câmara Municipal, esperando poder contar com a aprovação do projeto, aproveito a oportunidade para apresentar os protestos de apreço e consideração. Prefeitura Municipal, 4 de maio de 2011, Abel José Larini, prefeito. Solicito ao segundo secretário que proceda a leitura do projeto de lei de número 205 de 2011, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação no orçamento do corrente exercício e da outras providências. Projeto de lei número 205 de 9 de maio de 2011, dispõe sobre a abertura de um crédito adicional especial por excesso de arrecadação no orçamento do corrente exercício e da outras providências. A mensagem. Senhor vereador presidente, excelentíssimos senhores vereadores, pelo presente caminho essa Câmara Municipal, o projeto de lei que trata da abertura de crédito adicional especial da importância de R$ 1.330.000. Os recursos serão utilizados para a construção do cartório eleitoral de Arujá. No aguardo do processamento dessa Câmara Municipal, esperando poder contar com a aprovação do projeto, aproveito a oportunidade para apresentar os protestos e apreço e consideração. Prefeitura Municipal, 11 de maio de 2011,
Abel José Larini, prefeito. Solicito ao vereador, segundo secretário, que proceda à leitura do projeto de lei de número 206/2011, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação no orçamento do corrente exercício e da outras providências. Projeto de lei número 206, de 9 de maio de 2011, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação no orçamento do corrente exercício e da outras providências. Mensagem. Senhor vereador presidente, excelentíssimos senhores vereadores, pelo presente encaminho essa Câmara Municipal o projeto de lei que trata da abertura adicional do crédito adicional especial da importância de R$ 11.572.000. Os recursos serão utilizados para diversas ações do município de Arujá, tais como aquisição de imóvel para a Secretaria de Esportes, construção de oficina pedagógica da Secretaria de Educação, realização da organização da festa de aniversário da cidade, dentre outros. Não aguardo o pronunciamento dessa Câmara Municipal, esperando poder contar com a aprovação do projeto, aproveito a oportunidade para apresentar os protestos de apreço e consideração. Prefeitura Municipal, 9 de maio de 2011, Abel José Larini, prefeito. Ficam despachados de plano os projetos de números 202, 203, 205 e 206, lidos na presente sessão, às comissões permanentes para os devidos pareceres. Encaminho à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária o projeto de lei de número 200, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2012. Por solicitação do autor, solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das indicações de número 2.638 e 2.639 de 2011, de autoria do nobre vereador Dr. Wilson. Indicação número 2.638/2011, de autoria do vereador Dr. Wilson Ferreira. Solicito a leitura na íntegra, nos termos regimentais. Referente a recapeamento e sinalização de trânsito vertical e horizontal em todas as vias públicas do bairro Recanto Primavera. Indico à mesa, nos termos regimentais, que seja encaminhado ao ofício ao senhor prefeito municipal solicitando a sua excelência junto à Secretaria de Obras e Serviços que sejam realizados os serviços de recapeamento e sinalização de trânsito vertical e horizontal em todas as vias vias públicas do Recanto Primavera, bairro. Justificativo, senhor prefeito, o asfalto das ruas do Recanto Primavera encontram-se em péssimas condições, prejudicando o tráfego de veículos e pedestres no local. Lembrando também que a falta de sinalização provoca insegurança aos moradores do bairro. Sendo assim, solicito que o serviço de recapeamento asfáltico e sinalização de trânsito vertical e horizontal sejam realizados em caráter de urgência. Plenária João Godoy, 12 de maio de 2011, Dr. Wilson Ferreira, líder do PSB, líder do governo. Indicação número 2.639/2011, autoria do vereador Dr. Wilson Ferreira. Solicito referente a recapeamento e sinalização vertical e horizontal em todas as vias do bairro Jardim Emília. Indico à mesa, nos termos regimentais, que seja encaminhado ao ofício ao senhor prefeito municipal solicitando de sua excelência, junto à Secretaria de Obras e Serviços, que sejam realizados os serviços de recapeamento e sinalização de trânsito vertical e horizontal em todas as vias do bairro Jardim Emília. Justificativo, o senhor prefeito, o asfalto das ruas Jardim Emília há tempos não recebe manutenção e com o término das obras da Sabesp ficaram praticamente intransitáveis, precisando de recapeamento do asfalto com urgência, considerando também imprescindível a sinalização de trânsito horizontal e vertical para a maior segurança da população. O plenário é João Godoy, 12 de maio de 2011, Dr. Wilson Ferreira, líder do PSB e líder do governo. Efetuada a leitura, coloco em discussão e votação o encaminhamento das indicações de números 2.624 a 2.639 de 2011, apresentadas nos termos regimentais. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, se levantem, por favor. Aprovado, com ausência em plenário do nobre vereador Dr. Márcio. Segunda fase. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura para a discussão e votação dos requerimentos de números 774 a 777 de 2011.
requerimento é número 774/2011, autoria vereador José Sidney Scheid, Coceira Cabelo. Referente à construção de cobertura de ponto de ônibus na estrada dos Fernandes, na altura do número 2704, Mirante. Requer ao cientista prefeito municipal, após a liberação fora do plenário, para que, dentro do prazo estabelecido pela lei orgânica do município, quais são as providências que estão sendo tomadas visando a construção da cobertura do ponto de ônibus na estrada dos Fernandes, na altura do número 2704, bairro Mirante. A justificativa benfeitória se faz necessária, pois o ponto de ônibus está sem cobertura e as pessoas estão tomando sol e chuva diariamente. Plenário João Godoy, dia 16 de maio de 2011, José Sidney Scheid, Coceira Cabelo, vereador. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Requerimento 775/2011, iniciativa do vereador Dr. João Godoy. Referente à fiscalização da lei estadual número 10.996/2001. Requer a cientista do prefeito municipal, após a deliberação formal do plenário, que informe, dentro do prazo estabelecido pela lei orgânica do município, quais as providências estão sendo que este executivo adotará no sentido de fiscalizar o cumprimento da lei estadual número 10.996/2011, 2001, que proíbe a fabricação e a comercialização de brinquedos que emitem armas de fogo e armas brancas. Justificativa: a comércio, que talvez por desconhecimento da referida lei ainda comercializam os tais brinquedos. Plenário João Godoy, dia 5 de abril de 2010. Dr. João Godoy, vereador. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Requerimento 766/2011. Iniciativa do vereador Dr. João Godoy. Referente à colocação de placa indicativa na direção da rotatória localizado entre as avenidas João Manuel e Mário Covas. Requer ao cientista do prefeito municipal, após a deliberação favorável do plenário, que informe, dentro do prazo estabelecido pela lei orgânica do município, quais as providências que esse executivo adotará visando sanar os problemas existentes na rotatória localizada na avenida João Manuel e Mário Covas, que se segue. Colocação de placa indicativa de direção. Esta placa deverá estar voltada para a avenida Mário Covas. Justificativa: os relatos de casos em que os motoristas passaram direto proporcionalmente à noite, avançando sobre a rotatória, o que constitui risco de acidente. O plenário é João Godoy, 5 de abril de 2011. Dr. João Godoy, vereador. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 777/2011, autoria do vereador Dr. Wilson Ferreira. Referente à indicação número 653 de 2009, instalação de corrimão e reforma geral do escadão localizado entre as ruas Guilherme e a rua Sérgio Salaf Riman, no bairro Centerville. Considerando que as indicações feitas por esse vereador presente a colocação dos munícipes representa a cobrança dos munícipes, considerando que a não realização da instalada no corrimão do referido escadão no bairro acima citado, é que requer ao serviço do prefeito municipal, após a deliberação favorável do plenário, que informe a este vereador, dentro do prazo estabelecido pela LOM, quais as providências que estão sendo tomadas para a instalação do corrimão solicitado na indicação número 653/2009, oficialmente encaminhada a esse executivo. Plenário João Godoy, dia 12 de maio de 2011, Dr. Luiz Ferreira, líder do PSB e líder do governo. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Passamos à palavra livre.
Com a palavra, nobre vereador Gabriel. Senhor presidente, nobres senhores vereadores, público presente, internautas. Senhor presidente, hoje pela manhã tivemos aqui na nossa cidade uma reunião da Frente Parlamentar do Alto Tietê para tratar exclusivamente da saúde. A questão da saúde realmente é brava. Nós tivemos na nossa cidade, no último final de semana, 3 óbitos por falta de transferência. Agora, senhor presidente, o nosso município faz o que dá para se fazer na questão da saúde. Porque, de acordo com o sistema do SUS, qual que é a finalidade disso? O município dá o primeiro atendimento, leva o paciente até se estabilizar e busca a transferência pela grade nos hospitais de referência da região. O que está acontecendo? Eu perdi a mãe de uma amiga, há 15 dias atrás. Eu liguei no gabinete do deputado Gondim, liguei no gabinete do deputado José Bittencourt e liguei também no gabinete do deputado Milton Vieira, tentando achar uma forma de socorrer, não houve. Então, onde eu quero dizer o seguinte: a política da saúde pública do Estado de São Paulo está doente. Está doente. Por que ela está doente? Porque os seus gestores não utilizam o serviço que eles prestam para a população. E aí vem o blá, blá, blá. Por quê? Porque eles falam que está bem, a saúde está boa, mas eles mesmos não utilizam desse serviço. A população que precisa desse serviço, a família, o familiar é que sabe, quer esperar 50 horas para uma transferência, uma remoção, ela não vem. E está lá no velório para ser sepultada amanhã cedo o corpo. Agora ninguém quer mais transferência. Minha amiga esperou 7 dias pedindo transferência e não veio. Aí vão na TV e dizem que o sistema de saúde está bom. Está bom para os gestores, que têm os melhores convênios do Estado de São Paulo. Para a população que precisa, infelizmente, é uma vergonha. Agora, não dá para culpar o município. Por quê? Porque a obrigação do município é dar o atendimento básico, é estabilizar o paciente e solicitar a remoção, que é feito. A remoção não vem. Por quê? Porque o Estado, infelizmente, não consegue dar conta do recado. Na nossa região aqui do Alto Tietê, falta leito UTI, falta leito normal, falta leito de todas quanto é forma para as pessoas. E a população fica sofrendo, fica à mercê da sorte, à mercê do milagre de Deus. Essa situação precisa ser revista urgentemente. Espero que essa frente reunida hoje no município consiga lograr êxito, para que a população venha ter um atendimento digno da saúde por parte do Estado de São Paulo. Que a Prefeitura de Arujá, através da Secretaria de Saúde, faz o que pode. Faz o que pode. Nós entendemos que não dá para fazer mais porque o sistema não permite. Que fique bem claro, o papel do município é dar atenção básica. Recebe lá a pessoa enferma, dá o primeiro atendimento até se estabilizar. Também, senhor presidente, recebemos aqui hoje a secretária de Finanças, que veio para a audiência pública do primeiro quadrimestre. Quer dizer para Vossa Excelência que fiquei satisfeito de ouvir o relato da secretária. A arrecadação vai bem, tudo vai muito bem, e se Deus quiser, nós conseguiremos dar um atendimento bom para a nossa população, que esse é o nosso papel, que nós estamos aqui nessa casa, porque a população de Arujá espera um bom trabalho da nossa parte e que possamos atender os anseios da nossa comunidade arujaense. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, vereador. Com a palavra, o nobre vereador, doutor Márcio. Presidente, nobres pares, público presente, imprensa, internautas que nos acompanham. Senhor presidente, eu gostaria de mencionar que eu estava agora, antes de ingressar aqui na sessão, sendo entrevistado aqui pela TV Diário, da afiliada da Globo aqui de Mogi, e ela está dando grande ênfase ao trabalho que estamos desenvolvendo de forma embrionária, que se refere
ao IPTU ecológico. O IPTU ecológico é uma prática que prima pelos critérios que estão norteando a política nacional e mundial, que são critérios de sustentabilidade. Então, as legislações hoje no mundo, a maioria delas acabam sendo pervertida por ter um critério meramente punitivo. E nós queremos aqui elaborar uma legislação que visa incentivar, que visa inclusive prestigiar o munícipe que adota um equipamento ou adota um procedimento que se consista numa ação sustentável. Quais poderiam ser essas ações sustentáveis? Um telhado de captação de energia solar, aquele teto de captação solar, é uma ação, é um procedimento que se consiste numa ação sustentável. Um telhado de vidro, um jardim, 50% do terreno, porque hoje, vereador Dr. João Godoy, o que a gente visualiza? Hoje as pessoas fazem as suas edificações impermeabilizando o solo. Isso é um critério insustentável, porque não permite a absorção da água. Isso gera danos no asfalto, danos no solo, ou seja, elencamos embrionariamente, neste anteprojeto de lei, um rol exemplificativo de procedimentos e equipamentos sustentáveis. E amanhã eu gostaria de reiterar este convite. Estaremos aqui dando início às 19 horas, nesta primeira audiência pública que vai estar tratando do IPTU ecológico, e vamos ter aqui grandes técnicos, pessoas que estão imbuídas, né, nesta ação solidária, para que a gente possa discutir de forma ampla até a nossa planta genérica do município, que faz mais de 20 anos que não foi atualizada. Então nós precisamos primar por esses conceitos e fazer jus ao nosso codinome, Cidade e Natureza, e contemplar os munícipes e cidadãos criativos que adotem práticas sustentáveis em suas edificações. Inclusive, o artigo 3º deste anteprojeto de lei que nós estamos discutindo, ele dá um abatimento de 1% em cada ação ou equipamento que se consiste numa ação sustentável. Então, isso é de grande valia. Gostaria de estender esse convite aqui aos nossos amigos aqui do Fórum de Debates de Arujá, para estar conosco nessa discussão, que vai ser de suma importância para que a gente possa realmente implementar de forma prática ações sustentáveis e fomentar, em conjunto com o Poder Executivo e a sociedade civil organizada, a cultura da sustentabilidade no nosso município. Muito se fala em sustentabilidade, mas pouco se faz na prática. Então nós estamos querendo aqui realmente dar as mãos para os segmentos interessados, sobretudo para os nossos condomínios, que são mais de 23 condomínios aqui dentro da nossa cidade hoje, segundo informações da Secretaria de Habitação, e a maioria das residências hoje que estão sendo construídas, elas vêm adotando práticas sustentáveis. Então a gente precisa caminhar para isso, e eu acredito que Arujá, com essa pujança toda e essa vocação natural, pode dar um grande salto de qualidade de vida e ser um exemplo para a nossa região. E olha, estou, vereador Reinaldinho, bastante otimista com esse trabalho, porque eu acredito que esse trabalho que está nascendo aqui em Arujá pode ser albergado por toda a região do Alto Tietê. Então eu convidei todos os secretários de meio ambiente, aqui da região metropolitana, do Alto Tietê, todos os presidentes de Câmara, e faço votos que compareçam ou encaminhe um representante para que esse debate possa ser qualificado e para que realmente essas ideias, essa visão de sustentabilidade seja disseminada para outros municípios. Então, eu quero mais uma vez aqui enfatizar que a presença dos nobres pares vai ser de suma importância, porque essa ação não é uma ação do Márcio, é uma ação do Legislativo. Nós precisamos ter uma consciência voltada pelas políticas públicas que versem sobre a sustentabilidade. Muito obrigado, senhor presidente. Tá ok, vereador. Com a palavra, o nobre vereador, doutor Wilson. Senhor presidente, nobres pares, público presente, quero cumprimentar, senhor presidente, a imprensa, os internautas, cumprimentar o público presente, nosso secretário de Cultura, que, se tudo der certo hoje, está sendo garantida a Festa das Cidades, com um projeto de suplementação que esta Câmara vai estar, se Deus quiser, aprovando mais tarde.
Quero aqui cumprimentar o nobre vereador Gabriel pelas palavras e as preocupações aí com relação à saúde. A gente tem cobrado bastante, esta Câmara tem se posicionado com bastante veemência com relação a esses assuntos e, apesar disso, é um assunto cotidiano e que precisa sempre ser lembrado e cobrado nesta tribuna. Quero cumprimentar também o Dr. Márcio Oliveira pela iniciativa. Dr. Márcio, eu, no início deste ano, fiz um requerimento para o senhor prefeito, no sentido de que ele nomeasse uma comissão para estudar a alteração na nossa lei de uso e ocupação do solo. Também é de nossa autoria um anteprojeto que cria o Código Ambiental na cidade de Arujá, para a gente transformar o que é o título de cidade de natureza concedido por lei, numa realidade que, nos últimos anos, infelizmente, a cidade se afastou. Então, a questão do IPTU ecológico passa exatamente por esta transformação da lei de uso e ocupação do solo, e é um assunto que interessa a humanidade, de uma maneira geral, na medida em que a preservação do meio ambiente ela tem que ser, tem que acompanhar o desenvolvimento industrial, comercial, tem que haver um desenvolvimento econômico equilibrado com o desenvolvimento ambiental. Então, o assunto é de suma importância para este município. Senhor presidente, eu não poderia aqui deixar de registrar, todos sabem, não é segredo, e eu não poderia me furtar, da grande preocupação de uma parcela significativa de moradores do Parque Rodrigo Barreto, com as incertezas geradas por um processo de regularização fundiária, que é antigo, mas que está a caminho de ser concluído, e em decorrência disso, esta Câmara não pode fechar os olhos para uma reunião que compareceu o juiz da cidade, o diretor do fórum, a promotora, a doutora Daniela, numa atitude de coragem, ainda que eles não tenham dado tempo de esclarecer a população a respeito de sua situação jurídica, eu não poderia deixar de elogiar a atitude do Poder Judiciário, da Prefeitura, do Ministério Público, que enfrentou a situação. É evidente que toda esta realidade enfrentada pelo Parque Rodrigo Barreto carece de esclarecimentos. O que falta, na verdade, é informação. As pessoas que serão efetivamente atingidas por medidas mais drásticas representam um número pequeno dentro do Parque Rodrigo Barreto, mas que também representam uma preocupação social e deve representar uma preocupação social para todo o poder público da nossa cidade. Mas também a questão da falta de informação que está tirando o sono de cerca de 95% da população do Parque Rodrigo Barreto. Nesse sentido, nós estamos, senhor presidente, fazendo uma série de reuniões, prestando esclarecimento a estas pessoas. Gostaria, Vossa Excelência, pudesse me conceder um minuto adicional, quando terminar os 10 segundos aqui, senhor presidente. E eu quero dizer que nesta reunião, com mais de 1.500 pessoas, eu não poderia também deixar de registrar a presença de 2 colegas que lá estiveram, o Dr. Márcio, o nobre vereador Sidney Scheid, que com coragem, junto com este vereador, nós enfrentamos a realidade. É isso que a população espera dos seus representantes. Ainda que nós não possamos acalentar as suas expectativas nesse momento difícil, é bom que o povo saiba que nós estamos ao seu lado. Senhor presidente, eu quero aproveitar o ensejo e pedir para que seja incluída na ordem do dia os projetos de leis 202, 203 e
aliás, senhor presidente, 202, 205 e 206 de 2011. 202, 205 e 206 de 2011, senhor presidente. Muito obrigado. Tá ok. Muito obrigado, vereador. Coloco em discussão e votação o requerimento verbal formulado pelo nobre vereador Dr. Wilson para que o projeto de lei de número 202 de 2011, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento do corrente exercício e da outras providências, seja incluído na ordem do dia da presente sessão para a primeira discussão e votação. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão e votação o requerimento verbal formulado pelo nobre vereador Dr. Wilson para que o projeto de lei de número 205/2011, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação no orçamento do corrente exercício e da outras providências, seja incluído na ordem do dia da presente sessão para a primeira discussão e votação. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão e votação o requerimento verbal formulado pelo nobre vereador Dr. Wilson para que o projeto de lei de número 206/2011, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação no orçamento do corrente exercício e da outras providências, seja incluído na ordem do dia da presente sessão para a primeira discussão e votação. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, nobre vereador Reinaldinho. Presidente, nobres pares, ao público presente, como a gente faz habitualmente aqui, eu quero fazer um agradecimento todo especial a Deus, porque é através das mãos dele que a gente naturalmente tem saúde e disposição para estar aqui discutindo assuntos de relevância para a nossa população. Agradecer a imprensa que sempre nos contempla aqui com as suas presenças para levar as informações daquilo que é discutido aqui para aquelas pessoas que porventura não possam estar presentes aqui. Aos internautas que nos assistem das suas casas, que acompanham em tempo real aquilo que nós discutimos e deliberamos aqui nessa Casa de Leis. Quero fazer aqui um agradecimento especial e todas as vezes que for necessário, eu vou vir aqui fazer aqui um pedido, uma aclamação à prefeitura por qualquer que seja a secretaria, e toda vez que eu for contemplado, eu vou vir aqui fazer um agradecimento. Naturalmente que o agradecimento a gente faz em nome da população que recebeu o benefício. Então eu quero agradecer ao prefeito, através do diretor de trânsito, o Edson, pela conclusão das mudanças de mão de direção em todo o entorno aqui da nossa Câmara, que é um pedido antigo desse vereador, um pedido de outros vereadores também, solicitando que a rua Rodrigues Alves fosse definitivamente colocada em mão única e a Major Benjamin Franco ficasse em mão única, subindo, né, e a São Bento ficasse em mão única, enfim, todas as ruas que congregam esse entorno aqui, esse bolsão aqui, tivessem esta mudança, naturalmente sabendo que isso, no entender da gente, vai trazer mais benefícios para o trânsito da cidade. Fazer um outro agradecimento aqui também ao prefeito, através da Secretaria de Cultura, o secretário de Cultura daqui do lado, o secretário de Esportes, o Leandro, por nos ter dado um grande apoio. Agora, domingo que passou, nós realizamos uma ação cidadania no bairro do Jardim Pilar, entre as ruas José Marangon e Carime Buíça, ali naquela praça que foi agora urbanizada há alguns dias atrás. Foram colocados ali bloquetes para que a população tivesse um espaço ali para poder ter um pouco mais de lazer, colocados alguns brinquedos para as crianças brincarem.
e nós fizemos lá uma ação cidadania que contou com alguns serviços de corte de cabelo, através do pessoal da Embeleze, orientação jurídica, através do pessoal da OAB. Vários brinquedos foram cedidos pela Secretaria de Cultura. A gente fez algumas brincadeiras, dando para as crianças vários brindes que teve a participação da Academia Atitude. Então, quero fazer aqui um agradecimento todo especial à Prefeitura de Arujá, ao Colégio Objetivo, à Embeleze, à OAB Arujá, ao PTB Mulher, que nos deu lá um suporte necessário, juntamente com o PTB, e nós realizamos essa ação com muito sucesso lá. Então, vamos estar realizando em outros bairros uma ação parecida com essa, para trazer um pouco mais de entretenimento, trazer um pouco mais de orientação para aquelas pessoas que naturalmente têm alguma dúvida com questões jurídicas e às vezes têm até medo de procurar um advogado, né, e não sabe às vezes os valores que são pagos, o que um advogado cobraria para fazer uma simples consulta, para saber tirar uma dúvida relacionada com N assuntos relacionados com a questão jurídica. Então, o PTB, mais uma vez, numa demonstração de que está voltado a fazer serviços para a comunidade, a gente tem a obrigação de estar fazendo serviço para a comunidade. Então, ontem foi um domingo, a gente ficou lá até quase 5 horas da tarde, trabalhando, fazendo essa ação de uma forma bem harmônica e bem legal para todas as pessoas que estiveram presentes lá. Presidente, para o momento, era isso que eu tinha para dizer. Quero mais uma vez agradecer a todo o público presente e eu espero que vocês estejam aí bastante informados e voltem sempre aqui, toda vez que tiverem alguma necessidade, alguma dúvida. Ok, vereador. Passamos à ordem do dia. Está em única discussão e votação do projeto de decreto legislativo de número 11 de 2011, que concede o título de cidadão arujaense ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão e votação do projeto de lei de número 202 de 2011, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento do corrente exercício e da outras providências. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão e votação do projeto de lei de número 205/2011, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação no orçamento do corrente exercício e da outras providências. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão e votação do projeto de lei de número 206 de 2011, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação no orçamento do corrente exercício e da outras providências. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Palavra livre. Com a palavra, nobre vereador Jussival. Senhor presidente, primeiramente eu queria, senhor presidente público aqui presente, primeiramente eu não poderia deixar de agradecer a Deus, porque se não fosse por Deus eu não estaria aqui essa noite, ou nós não estaria aqui. Então, por isso, com maior orgulho, que eu agradeço a Deus, porque o Deus é dono de todas as coisas e não tentei mediar para chegar até Ele, não.
Deus e Deus. Senhor presidente, senhores vereadores, aqui foi citado o Parque Rodrigo Barreto, os vereadores que tiveram naquele reunião que teve lá com 1.500 pessoas, foi citado. Esse vereador não esteve lá, mas por alguns compromissos, mas esse vereador quer dizer para o pessoal do Parque Rodrigo Barreto que esse vereador, ele não tem compromisso com nenhum político na cidade, e sim com a população. Esse vereador, quando tem que falar, ele fala, e dizer para a população que dentro da lei, esse vereador está a favor da população, porque, contanto que eu estou a favor, porque eu estou morando no Parque Rodrigo Barreto, pode ter certeza, com o maior orgulho, e já vai fazer um ano que eu moro no Parque Rodrigo Barreto. Moro no residencial, mas para mim, Parque Rodrigo Barreto, residencial e Parque Rodrigo Barreto é uma coisa só, com o maior orgulho. Então, quero dizer para a população que esse vereador está aí para prestar esclarecimento dentro do possível, está aí para dar um respaldo também para a população, sem qualquer medo de falar, sem qualquer restrição política, por isso, por aquilo, porque esse vereador não tem compromisso, sim, com a população. Agora, com político, eu não tenho compromisso com político nenhum, tenho um compromisso com a população. E tenho um compromisso com a administração, desde que esteja dentro da lei, esse vereador tem que aprovar a prova, e quando tem que desaprovar, vota o contrário também, e é desse jeito. E eu posso falar isso, com o maior orgulho. E, senhor presidente, quero dizer também aqui, senhor presidente, que não fiz nenhum documento, mas quero pedir que o senhor presidente, junto ao Departamento de Trânsito, venha dar um estudo melhor naquela estrada de Itacoaxetuba, ali do Cautra, ali da Madeira Cristal, que foi feito 2 pistas para ir, 2 mãos para ir, 2 para vir. Porque ali deixou tipo uma saia custa, porque se vem um caminhão, não dá para você ultrapassar. O caminhão come a faixa dele e come um pouco da faixa do outro. E se vem um ônibus, a mesma coisa. Então, eu acho que tem que fazer um estudo melhor, porque está tendo acidente naquela estrada de Itacoaxetuba, da Madeira Cristal até sair lá. E eu acho que merece, junto ao Departamento de Trânsito, ver com mais carinho aqui lá, porque ali não adianta querer forçar, porque não dá mesmo. Está tendo acidente, não tem acostamento para 5.000 pessoas, 10.000 pessoas que ali circulam todo dia, que trabalham nos condomínios. Então, esse vereador vem pedir que seja feito um estudo, porque não adianta que não dá para fazer mão dupla para lá, não dá para fazer, mão única não dá. Esse vereador vem pedir também, ao senhor presidente, junto à Secretaria de Obras, que venha fazer uma limpeza naquela caixa d'água do Retiro, aquela água que beneficia a população, que eu creio que em breve a Sabesp pode chegar uma água lá para vir acabar com aquela caixa. E está precisando urgente, porque a caixa está... Acho que nunca foi feita limpeza, senhor presidente, e os munícipes estão reclamando. E vem pedir também, junto àquela quadrinha que foi feita lá, inclusive pedir desse vereador também, se teve mais vereador, mas esse vereador fez pedido, tem documento também, e pedir para que seja construído uns banheirinhos ali, porque não é porque lá seja mato que não vai ter banheiro, não, tem que ter o banheiro, né, seu vereador? A gente dá risada, mas é sério. E o povo merece respeito. E nós estamos aí para isso, que eu creio que todos os vereadores que estão aqui, não estão aqui de brincadeira. Tem gente, às vezes, até usando por aí, que esses vereadores, os vereadores estão tudo contra os moradores do Parque Rodrigo Barreto, porque eles querem. Jamais, eu creio, que um vereador inteligente, que foi eleito com o voto da população, eu acho que nenhum aqui ia votar, ia ser contra o munícipe que mora ali, os munícipes que moram ali, senhor presidente. Obrigado pelo minuto. É a primeira vez que eu uso meus minutos dele, então acho que eu devo ter uns milhões de minutos aí. Então eu acho que nenhum vereador votaria contra a população. Então eu acho que aí isso é conversa de algumas pessoas que querem se promover na política, mas para se promover na política tem que trabalhar. Fazer que nem esse vereador que trabalhou 20 anos, quando eu cheguei em Arujá, 20 anos atrás, um dia eu vou ser vereador dessa cidade, e trabalhei dignamente, e eu agradeço aquele Pai Eterno, que foi Deus que me deu a vitória, segundo a população que me deu
um voto de confiança, e é por isso que eu, com o maior orgulho, que eu trabalho pela população. Quando tem que falar, eu falo. Eu sou, às vezes, até meio, o Gilcival, eu falo mesmo. Então, quando tem que falar, eu falo. E o povo merece respeito. Falando ainda um pouco da saúde, que o senhor Gabriel... Vereador, eu vou dar um minuto adicional para o senhor, depois eu desconto do Reinaldinho, porque o senhor tem crédito com ele. Positivo, senhor presidente. Então tem que discutir uns 3, 4 meses do Reinaldinho. Então, falando da saúde, esse vereador é testemunha que eu não estou culpando a saúde do nosso município, mas o Estado de São Paulo, a Secretaria de Saúde, que nossa saúde de nossa cidade, como no Brasil inteiro, não está muito boa. Inclusive, esse vereador saindo daqui vai um velório, que é da dona Aleta Scarponi, da família Scarponi, que está lá no velório, que era minha amiga, que veio a falecer, e esse vereador esteve lá, junto com os familiares, para transferência, arrumar uma transferência, e beirando 50 horas não conseguiu transferir. E não foi só elas não, demais, teve três óbitos esse final de semana, e eu acho que nós temos que dar mais uma cobrada aí, junto à secretária da Saúde, o pessoal da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, para que venha atender os anseios da população que nós merecemos. Boa noite a todos, Deus abençoe. Tá ok, vereador. Com a palavra, nobre vereador, doutor Márcio. Senhor presidente, nobres pares, público presente, imprensa. Senhor presidente, eu não poderia deixar de mencionar a audiência pública que foi efetuada no Barreto, agora na sexta-feira. Eu acho que foi um fato histórico, pioneiro na nossa cidade, e gostaria também, a exemplo aqui do doutor Wilson, parabenizar a coragem, a intrepidez aqui do juiz, doutor Davi, da promotora, Daniele, de enfrentar e olhar nos olhos da população e poder falar. Eu acho que o julgador, um juiz que tem a responsabilidade, que pesa sobre os seus ombros, de determinar o que vai acontecer na vida de uma pessoa, realmente é muito importante ele se fazer presente e conhecer a agrúria deste povo que vive algumas incertezas. E a exemplo também do doutor Wilson, quero parabenizá-lo pela iniciativa de, como vereador, como advogado, fazer as reuniões, orientar o povo. E gostaria de dizer o seguinte, senhor presidente, a Bíblia nos ensina que a humanidade perece, padece por falta de conhecimento. E esse vereador também tem feito muitas reuniões no Parque Rodrigo Barreto, inclusive domingo, às 4 da tarde, teve o jogo, eu perdi até o jogo, às 4 da tarde eu esqueci do jogo, marquei a reunião lá, estive na reunião, conversando com a população e orientando, porque cada caso é um caso. Nós aqui, até mesmo o doutor Wilson, examinamos junto algumas ações coletivas que foram propostas aqui na Justiça de Arujá, e visualizamos que realmente o parecer da juíza foi um parecer plausível, porque não tem como avaliar ou julgar ou chegar em algum consenso de forma coletiva, porque são diversos os contratos que estão regendo, né, a estada dos munícipes do Parque Rodrigo Barreto. Alguns são compra e venda, outros são arrendamento, outros locações e por aí vai. Então a gente precisa orientar à luz das suas peculiaridades. Então a gente tem levado essa orientação e isso tem trazido um alento muito grande, porque a preocupação das pessoas que são leigas é quais serão as consequências dessas ações, porque eles visualizam pessoas sendo despejadas, polícia na porta, carro levando os móveis, então isso traz uma agonia sem precedente para a vida dessas pessoas. Então a gente precisa se fazer presente, eu me fiz presente, houve uma recomendação ali da mesa que estava dirigindo os trabalhos na audiência pública, nem o secretário de Habitação se manifestou e fizeram uma recomendação para que nós, enquanto políticos, não se manifestasse também. Então me reservei, acatei essa determinação e também eu estava a fim de ouvir qual era o entendimento do Ministério Público, o que o juiz tinha para falar, e ele foi bastante taxativo com a questão do uso capião, que é uma questão que interessa a todos. E eu tenho, inclusive, levado essa informação, senhor presidente, porque tem vários casos do Parque Rodrigo Barreto que tem critérios, cumpre as exigências legais para ingressar com a ação de uso capião. Então, aqueles que cumprem os requisitos, que têm condições de provar os requisitos que determinam o uso capião, tem mais é que ingressar com essa ação na Justiça. E os acordos que estão sendo feitos
A visão que eu tenho preliminar é apenas que ela lhe garante o direito de preferência. Então, o juiz foi bem enfático nessa questão. Olha, se você não tem como provar, faça o acordo. Mas se você tem como provar, eu entendi dessa forma. A pessoa tem que procurar os direitos dela. Então, ele tem orientado as pessoas a tomar a postura mais assertiva possível para não ser prejudicada. Porque, infelizmente, é uma questão social que nós vamos ter que ter muita equidade, muito senso de justiça para estar acompanhando isso, estar orientando estritamente à luz da legislação, porque todos viram a movimentação. Eu acho que ninguém nem imaginava que somaria um número tão significativo de pessoas em tão curto espaço de tempo e de forma assim tão rápida que foi a divulgação. Então eu quero parabenizar o nosso Poder Judiciário e se colocar também à disposição. Acredito que essa casa está atenta para poder levar a voz e vociferar em favor daquele povo que já sofre há muitos anos no Parque Rodrigo Barreto. Então eu estou bastante atento, senhor presidente, para dar a melhor orientação possível e tenho feito as minhas reuniões. Eu tenho ido ao encontro do povo para prestar minha solidariedade e, enquanto advogado, não me furtar ao papel de levar a melhor informação à luz da legislação vigente. Muito obrigado, senhor presidente. Tá ok, vereador. Com a palavra, o nobre vereador Reinaldinho. Presidente, o que me traz aqui é, naturalmente, alguns assuntos que ficam ainda por conta da gente trazer a público para todas as pessoas que estão aqui. Na última quarta-feira, nós tivemos uma reunião com a convite do pessoal da Aconda. Eu, juntamente com o presidente o vereador Abelzinho, estive lá na reunião e um dos assuntos que foi abordado foi a questão do lixo, a preocupação que eles têm com a questão do lixo. E a gente, então, deu alguns esclarecimentos, algumas coisas daquilo que a gente vem tentando aqui. Falava agora há pouco ainda com o Dr. Márcio. Nós vamos estar buscando algumas informações na prefeitura para poder buscar mais informações mais concisas para poder tomarmos algumas providências com diz respeito àquela área da antiga Prometal. A questão do monitoramento. É sabido de todos vocês o quanto nós todos, essa Casa de Leis, vem lutando junto com a administração para que nós tenhamos o monitoramento aqui na cidade. Sabedores que somos do quanto é necessário essa ajuda, tanto para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, quanto também para a nossa Guarda Municipal e para a própria Prefeitura ter mais essa arma para tentar inibir a ação do delinquente. Nesse momento, eu também não poderia me furtar o direito de falar a respeito do Barreto. Quero fazer aqui um agradecimento todo especial mesmo. Eu não conheço, já vi o Dr. Davi algumas vezes, mas não conheço, não tive a oportunidade nem de pegar na mão dele até hoje. Mas pelo senso de retidão, pelo senso de justiça partido dele, de aceitar o convite de ir até lá no Barreto, junto com a doutora Daniele, promotora de justiça, fazer um enfrentamento lá e tirar algumas dúvidas e fazer alguns esclarecimentos para aquela população. É natural que nós, aqui enquanto vereadores, vamos estar muito ligados e muito presentes na questão do desenrolar de todos esses procedimentos judiciais. Mas é de suma importância que a gente traga a público que eles estarem lá não era nenhuma obrigação deles, enquanto pessoas do judiciário. Mas eles se colocaram à disposição. Já é sabido da maioria de vocês que a doutora Daniele, ela vai dar à luz agora, dia 6 agora do mês que vem. A filha dela já tem um nome, é Júlia. Então ela já está no 8º mês de gravidez, ela foi lá enfrentar e dar o esclarecimento para aquela população que merece cada dia mais ter o esclarecimento, ter as suas dúvidas sanadas, para poder dormir com um pouco mais de tranquilidade. Então, vale a gente aqui, né, eu vou falar aqui em nome de todo o Legislativo, todos os vereadores que estão aqui, eles estão preocupados, estão trabalhando no sentido de fazer um trabalho voltado para aquelas pessoas que realmente têm a necessidade de ter o acolhimento e o apoio desta Casa de Leis. Então, eu não poderia me furtar nessa oportunidade também de falar na questão lá do Barreto e fazer esse agradecimento de público aqui
para o doutor Davi e para a doutora Daniele. E, naturalmente, eu tenho certeza, presidente, que ele vai se colocar à disposição em outras situações. Eu quero pedir aquele meio minuto. Como dito na fala do nobre vereador Jussival, eu vou conceder-lhe um minuto adicional em relação ao adicional que o senhor tem direito, mas o minuto que o senhor devia para ele está pago. Obrigado. Obrigado. E quero também aqui nesse momento só fazer um relato da nossa preocupação com a questão do lixo. O vereador Dr. João Godoy, ele propôs aqui a criação de uma comissão para tratar dos resíduos sólidos aqui da cidade. E convidou o vereador Gabriel para ser o relator e convidou a mim para ser o vice nessa comissão, e eu aceitei prontamente. Sabedores que somos naturalmente do quanto o lixo é uma questão de extrema importância para nós. Quero mais uma vez agradecer a presença de todos vocês aqui e dizer para vocês que nós aqui do Legislativo estamos à disposição de vocês todos os dias aqui. Muito obrigado. Ok, vereador. Com a palavra, o nobre vereador Gabriel. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, internautas, mais uma vez eu estou na tribuna, dessa vez para falar da segurança. Senhor presidente, o nosso bairro, já Nova Arujá de Odonópolis, como é conhecido por todos, foi fechado. O que acontece? Que continua os pequenos delitos naquele bairro. Mas onde eu quero chegar é o seguinte: o problema é a redução do efetivo da polícia. Eu não estou em mãos aqui, mas tem um jornal ali na minha sala, que o comandante da polícia do estado de São Paulo se comprometeu que até o meio do ano ele recomporia os efetivos do Alto Tietê. E como todos nós sabemos, nós sofremos diversas baixas no efetivo da PM, que está prestando serviço aqui em Arujá. O pessoal que tem faz o que pode, mas os meliantes estão muito abusados. Semana passada, adentrar na casa de um comerciante aqui da cidade, está a 200 metros do fórum. Menos de 500 metros do destacamento da Polícia Militar. Os meliantes estão muito abusados, haja vista a impunidade que há nesse país. Também, senhor presidente, queria falar aqui sobre um problema do Nova Arujá. É preciso que se faça uma rotatória urgente no acesso àquele bairro, do Vila Arujá. Nós temos ali a rua Juscelino Kubitschek, ela recebeu parte de uma pavimentação no início da rua, mas aqueles bloquetes estão todos soltos, está um problema sério, e lá embaixo, quem desce para pegar a estrada de São Isabel, o problema ali é grave. Nós sabemos que aquilo é de competência do domínio do DR, então precisamos fazer uma solicitação para que o DR faça uma rotatória naquele lugar ali. Senhor presidente, ainda falando da questão da saúde, é muito grave isso, e eu não vou cansar de dizer. O problema de saúde não é do município. O município faz o que pode. Tem uma grade de referência. O que acontece? Para as pessoas entenderem que até então também não entendiam. Eu achava que era competência do município e não é. O município tem um plano de atendimento para receber a pessoa, estabilizar e mandar para a grade de referência. Qual que é o problema? O Estado não está dando conta. E isso quem tem sofrido é o município. Essa Casa de Leis, eu vim para cá em janeiro, mas anteriormente a isso, essa Casa de Leis fez uma moção de repúdio à saúde do Estado de São Paulo, somente o CREMESTRE se manifestou. Veio o técnico aqui, tomou o nosso depoimento, ficou de buscar a solução e até agora, blau, blau. Nada. E vou voltar a dizer, os gestores, os altos gestores de saúde do Estado de São Paulo, eles vão à TV e dizem que a saúde está boa. Está boa porque eles têm Porto Seguro Saúde e esses planos caríssimos que a população não tem como pagar. Aí a população sobe o quê? Filas nos hospitais, corredores que nem maca tem mais. Nem maca tem mais. E aí fica nessa situação toda a população sofrendo. Nós temos que, evidentemente, fazer barulho, que é só o que nós podemos fazer. Somos meros legisladores. Tem que fazer barulho, para que possa ele despertar e dar a solução do problema. É impossível
ficar do jeito que está. E como todos nós sabemos, o nosso município ainda tem um agravante ainda. É cortado pela rodovia Presidente Dutra, dá um acidente na Dutra, pega para o ponto-socorro de Arujá. Dá acidente no site de Santa Isabel, pega para o ponto-socorro de Arujá. E aí, como é que faz? Nós estamos saturados. Senhor presidente, também temos um outro problema que precisa se falar. O bairro Rodrigo Barreto, esse problema todo foi por conta de aproveitadores. Pessoas que se aproveitaram. Presidente, quando encerrar meu minuto, eu queria que o senhor me desse meu minuto adicional, o segundo que eu vou solicitar nessa Casa de Leis. O problema é que pessoas foram mal orientadas, acreditaram em falastrões, tomaram decisões equivocadas, alguns, que foram mal orientados, não fizeram o que deveria ser feito, e aí sofreram essas ações todas que aconteceram no Parque Rodrigo Barreto. Quero parabenizar os nobres colegas de plenário que estiveram lá, naquela audiência, onde o nosso juiz de direito e a promotora foi prestar esclarecimento para a população. Parabéns a ele e aos nossos pares. Não estive presente, não é que fujo da briga, não. Eu dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não fugir dela. O problema é que eu tinha que resolver um negócio, um assunto de foro íntimo, no outro estado, lá no Rio Grande do Sul, e trago aqui no dedo o resultado desse negócio, por isso que eu não estava lá. Mas quero dizer à população do Parque Rodrigo Barreto que ela tem total apoio desta casa, porque estamos brigando para dar o que for preciso para a regularização daquele bairro. Agora, a população foi bem orientada, espero que continue pelos nobres, que estão dando a orientação correta para lá. Quem não comprou tem que pagar, ponto final. Porque o direito de propriedade tem que ser respeitado nesse país, senão vira baderna. Ok, vereador. Com a palavra, nobre vereador João Godoy. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, senhores e senhoras. Eu mandei um requerimento ao senhor prefeito nesta data, pedindo a fiscalização da Lei Estadual número 10.996, de 21 de dezembro de 2001. Essa lei dispõe sobre a proibição da produção e consumo de brinquedos em todo o território do Estado de São Paulo. Ficam vedadas em todo o território do Estado de São Paulo quaisquer atividades que envolvam a produção, a colocação no mercado consumidor e a aquisição de brinquedos que emitem armas de fogo ou armas brancas. Os estabelecimentos industriais, comerciais e quaisquer pessoas físicas ou jurídicas que infringirem o disposto artigo ficam sujeitas a penalidades. Tá? São multas a serem aplicadas ao comércio e à produção desse tipo de brinquedo, entre aspas. Né? Esse tipo de brinquedo, ele não inspira uma atividade que nós gostaríamos de ver na mão de nossas crianças. Primeiro, não é um brinquedo educativo. Isso incita a violência, isso incita a matar e morrer na brincadeira das crianças. Né? Então, o primeiro ponto é esse. E o segundo, que adolescentes e adultos podem se utilizar desse tipo de brinquedo para forjar assalto, como a gente já escutou que aconteceu. Então, eu solicito ao prefeito que fiscalize os estabelecimentos que trabalham com essa mercadoria, porque essa já, não estou propondo lei, eu estou pedindo para fiscalizar uma lei que já existe. Já existe essa lei no Estado de São Paulo. Então, a minha solicitação é para que se aperte o cerco a esse tipo de fiscalização na nossa cidade. Muito bem. Senhor presidente, por favor,
Eu fiquei muito chateado aqui com o discurso do nosso querido vereador Jussival e nosso querido vereador Gabriel a respeito da questão de vagas no município, né? E não há resposta técnica de nossa parte, nem do vereador Gabriel, nem do vereador Jussival, e muito menos do meu lado. Eu gostaria de oficiar a nossa secretária de Saúde o motivo dessa falta de vaga, qual a problemática envolvida e o que fazer no sentido de buscar a melhoria dessas vagas na nossa região. Seria uma resposta da pessoa tecnicamente responsável, com conhecimento de causa, para nos dizer, né, vereador Gabriel, o que é que está acontecendo com as vagas. Isso é um problema que vem de longe, eu sou da área da saúde, eu já vejo isso acontecer de longa data, não é novidade. Mas seria, já que foi tocado aqui na tribuna a esse respeito, eu gostaria de uma resposta técnica, dentro da realidade do nosso município, a respeito desse assunto. É o que eu tenho para o momento. Obrigado, boa noite a todos. Vereador, o senhor tem 3 minutos. Senhor presidente, nobres pares, público presente, só a título de esclarecimento, senhor presidente, a moção foi de apelo à Secretaria de Estado da Saúde. Está correto o nobre vereador Gabriel, com relação que só o CREMESP respondeu, mas ainda que a resposta não tenha sido satisfatória para alguns colegas, a nossa secretária de Saúde já foi convocada, não foi convidada, já foi convocada a comparecer a esta Câmara Municipal e já apresentou as suas justificativas, já apresentou os dados que o município dispõe a respeito desse questionamento. Só nesse ponto que eu gostaria de ressalvar, porque, na verdade, o Poder Executivo já esteve nesta casa para poder apresentar aí as suas justificativas, senhor presidente. Nada impede, evidentemente, que nós possamos dar uma prioridade e fazermos agora, ao invés de uma moção de apelo, uma moção de repúdio à Secretaria de Estado da Saúde, que é a responsável pela referência e contra-referência. Mas, dentro do município, a nossa Secretaria de Saúde já atendeu convocação desta Câmara Municipal e já deu, sim, as suas explicações. Era só nesse ponto, senhor presidente, que eu queria falar pela liderança do governo. Tá ok, vereador. Tá. De toda forma, nobre vereador João Godoy, nós iremos formular o questionamento à Secretaria de Saúde para que ela, no mais breve possível, nos responda, ok? Com a palavra, o nobre vereador Dr. Wilson. Senhor presidente, nobres pares, público presente, imprensa, internautas. Senhor presidente, eu queria aqui me solidarizar à fala do nobre vereador Jussival, sempre preciso na defesa da população de Arujá, diga-se de passagem. O senhor me permite mencionar o seu nome neste momento, que não seria nem o correto, mas é evidente que é preciso sim ter sanitários públicos em todas as unidades de saúde, em todos os lugares e de forma adequada. Inclusive, nós estamos aguardando também a adaptação do sanitário do CS2, já foi feita a indicação, já foi feito o requerimento para adaptação para cadeirante ou portador de necessidade especial. Então, quero aqui me solidarizar com Vossa Excelência com relação à seriedade deste assunto.
Senhor presidente, quero agradecer a todos a aprovação do requerimento 2639 de 2011, que aprovou o requerimento requerendo aí o recapeamento do Jardim Emília. Quero também, senhor presidente, dizer, retornar à questão do Parque Rodrigo Barreto e dizer que, embora a palavra da doutora promotora tenha sido singela, tenha sido pequena, aquele tumulto, evidentemente, não ajudou a compreensão total, mas dali, nobre vereador doutor Márcio, se extraiu exatamente aquilo que nós, como advogados, vimos defendendo nas nossas reuniões, nos nossos embates. A grande dúvida que paira pela cabeça dos moradores, e eu volto a dizer, ainda que tenhamos somente 5% da população que está efetivamente numa situação complicada, esses 5% da população do Parque Rodrigo Barreto é bastante o suficiente para que nós movamos montanhas para ajudá-los, porque para eles a situação é extremamente grave. Agora, 95% da população do Parque Rodrigo Barreto pode-se dizer que durma tranquila. O que falta é informação. Mas a promotora, na sua fala, ela deixou bem claro que tem 3 formas de você conseguir chegar à propriedade no Parque Rodrigo Barreto. Eu me lembro muito bem. Ela falou que seria através do contrato. Lógico, nós estamos falando do contrato pago, adimplido, quitado. Ela falou através do acordo e falou que também poderia se adquirir lá a propriedade através da ação de uso capião. Evidentemente que o registro no cartório de registro imobiliários, também esclareceu o oficial do cartório, vai se dar somente quando o loteamento for regularizado. Mas ela clareou aquilo que nós estamos dizendo para a população. Tanto a Constituição Federal, no artigo 183, como o Estatuto das Cidades, no artigo 9º, e também o Código Civil, salvo engano, no artigo 1213, ou 1212, 204, estabelece o uso capião urbano especial para as pessoas que cumpram determinados requisitos que a gente tem explanado para a população. Então, se a pessoa tiver como seu imóvel urbano até 250 metros quadrados, tiver este imóvel durante 5 anos sem qualquer interpelação extrajudicial ou judicial, tiver esse imóvel para uso próprio da família, não tiver outro imóvel registrado no seu nome, falta um requisito. A posse pacífica, ela pode requerer que o juiz declare que ela é dona do imóvel. Então veja que a fala da promotora terminou aclareando essa situação e nós estamos, evidentemente, senhor presidente, nós estamos em contato com a população do Parque Rodrigo Barreto, esclarecendo essas situações. A questão do acordo, de fazer ou não fazer, eu acho que tem que ser analisado caso a caso. Se é aquela pessoa que ocupou o imóvel, e aí eu quero fazer um alerta, que a Constituição garante sim o direito de propriedade e que ele não é avacalhado. A propriedade é garantida, mas ela tem que atender à sua função social. E a moradia é um direito social. Está lá no artigo 6º da Constituição Federal. Então, veja, o direito da propriedade ele é relativizado pelo direito social da moradia. Muito obrigado a todos. Ok, vereador. Antes de encerrar a sessão, convoco aos nobres pares para que imediatamente após o encerramento da presente sessão, passamos à 43ª sessão extraordinária do dia 16
de maio de 2011, onde trataremos da ordem do dia da segunda discussão e votação do projeto de lei de número 202/2011, segunda discussão e votação do projeto de lei de número 205 de 2011 e segunda discussão e votação do projeto de lei de número 206 de 2011. Não havendo mais assuntos a serem tratados na presente sessão, declaro encerrado a sessão ordinária e passamos imediatamente à sessão de número 43ª, sessão extraordinária de 16 de maio de 2011. Ordem do dia. Está em segunda discussão e votação do projeto de lei de número 202/2011, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento do corrente exercício e da outras providências. Está em discussão. Com a palavra, o nobre vereador Dr. Wilson. Senhor presidente, nobres pares, público presente, imprensa, internauta. Senhor presidente, eu quero aqui, mais em nome da liderança do governo, falar nesta oportunidade já a respeito dos 3 projetos de leis que foram incluídos na ordem do dia para essa sessão extraordinária. 206/2011, 202 e 205. Senhor presidente, a grande preocupação da sociedade hoje é a educação, né? Todo mundo fala, os profissionais da educação, os intelectuais, que o problema do Brasil vai se resolver quando houver uma atenção especial para a educação. Nesses projetos de leis de créditos suplementares, 2 decorrem de repasse de verba e 1 é por excesso de arrecadação. Desse, por excesso de arrecadação, nobre vereador Valmir, 5.600.000 são destinados à educação. 1.260.000 à saúde. 500.000 para a cultura. 3.700.000 para estas obras que tanto nós cobramos, de recapeamento, recuperação das vias públicas, etc. 130.000 para a renda mínima e outras menores para outras áreas. Mas se nós somarmos os 3 projetos, senhor presidente, nós teremos 7.417.000 reais destinados somente para a ampliação da máquina da Secretaria de Educação. Então vejam vocês que do excesso de arrecadação, quase a metade, senhor presidente, estará sendo destinado exclusivamente à educação. Então, eu peço aos nobres pares que votem favoravelmente a estes projetos e que o motivo dessa sessão extraordinária e da urgência é porque questões como a educação, como a saúde, não podem esperar o dia seguinte. Muito obrigado a todos. Ok, vereador. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão e votação do projeto de lei de número 205/2011, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação no orçamento do corrente exercício e da outras providências. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão e votação do projeto de lei de número 216 de 2011, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação no orçamento do corrente exercício e da outras providências. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais assuntos a serem tratados na presente sessão, declaro encerrados os trabalhos e desejo a todos uma boa noite.